Olá pessoal, aqui é o Max Macedo e vamos continuar em nossa jornada entendendo a proteção. Se você chegou aqui agora, para tudo. Volta no primeiro vídeo dessa sequência para que você possa, vídeo após vídeo, entender o que eu vou falar aqui hoje. Pois bem, desde o início eu falei que a nossa palavra-chave é agressão. Nós temos que entender que a agressão, apesar de ser uma palavra corriqueiramente utilizada no meio do treinamento e com diversas conotações semânticas, quando a gente recorre à ciência, agressão significa todo comportamento que visa causar dano a outrem ou a um outro indivíduo. Então nós vamos, de certa forma, adotar essa linguagem aqui que está indexada à terminologia científica para facilitar um pouco o nosso entendimento. Então nós temos a agressão social, que é direcionada a indivíduos que fazem parte da esfera social e naturalmente não necessariamente são indivíduos da mesma espécie. Por quê? Porque nós temos diversos fenômenos aí, tal como principalmente o fenômeno da janela social, onde um cão, por exemplo, como nosso objeto de estudo, quando inserido durante o seu período social, entre os 21 dias até os 90 ou 100 dias, talvez, dentro da sociedade humana, ele passa a estar socializado com seres humanos. Portanto, é possível que a agressão social do cão possa ser direcionada não só a cães, mas também a seres humanos. Então, aqui nós estamos tratando não necessariamente da espécie em si, mas de indivíduos que, de acordo com diversos motivos, de acordo com, por exemplo, o fenômeno da janela social, possa estar socialmente inserido. Então, essa é uma agressão que tanto é acionada por um outro ser social, como também é dirigida contra esse ser social que acionou essa resposta, reação ou mesmo ação agressiva. De outro lado, nós temos uma outra forma de agressão, que é a agressão predatória. No nosso meio do treinamento, o jargão popular técnico que nós utilizamos é caça. Então nós vamos observar no treinamento de proteção basicamente essas duas emoções ou motivações inatas, como os antigos da etologia clássica denominavam instinto ou impulso, que não são terminologias muito mais usadas na ciência, mas no treinamento canino cotidiano, no jargão popular do treinamento canino, nós ainda podemos utilizar porque facilita a nossa comunicação e isso é quase que universal. Então nós temos a agressão social e nós temos a caça. São os dois termos utilizados para essas duas áreas emocionais. Enquanto a agressão social, repito, ela é acionada por um ser social e ela é direcionada contra esse ser social que a acionou. Então ela tem uma origem, a sua origem está, de certa forma, relacionada no centro da luta ou fuga no sistema límbico, isso numa fase reativa, mas na medida em que ela se torna ativa, ela passa a ter uma maior gestão do córtex pré-frontal. Por quê? Porque enquanto a agressão reativa, ela é mais impulsiva e ela é mais gerida por reações emocionais involuntárias lá no sistema límbico, na medida em que ela se torna a chamada agressão ativa, ela passa a ser mais gerida pela região cerebral relacionada com comportamentos aprendidos, instrumentais e intencionais. E aqui eu fiz um esquema para a gente entender um pouco disso. Já a caça, ela é acionada dentro do centro predatório, ali no sistema límbico, e tem várias estruturas envolvidas, entre elas uma mais recentemente reconhecida como núcleo central das amígdalas cerebrais. Tem alguns trabalhos recentes muito interessantes e o mais importante deles talvez seja um de 2017, se eu não me engano, numa cooperação entre
pesquisadores da USP, São Paulo, com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Pois bem, a caça, então, ela tem uma participação dessa região predatória, sobretudo no núcleo central das amígdalas cerebrais, e ela é acionada basicamente pelo movimento em fuga da presa. Aí a gente tem como principal órgão sensor o visual, os olhos, e ela visa capturar, no caso dos canídeos, né, capturar via mordida essa presa. Então nós temos aí dois tipos básicos de comportamentos agressivos: social, predatório. Social nós conhecemos como agressão social mesmo, predatório que nós conhecemos no meio como caça. O social, nós temos um termo muito conhecido no meio, que é a defesa. Esse termo defesa, ele aplica-se à agressão social em sua porção ou sua fase reativa, que é a sua forma de agredir qualquer um que ameace esse indivíduo, seja uma ameaça de natureza física, seja uma ameaça de natureza psicológica, e então ele reage para tentar a evasão desse elemento social ameaçador. Isso pode se tornar ativo. Nos textos antigos, o termo utilizado para quando isso se torna ativo era agressão social pura e simples. De alguns anos para cá, cada vez mais com a evolução da ciência, há uma tendência de tratarmos isso apenas como agressão social, com sua expressão reativa, vulga defesa, e a sua expressão ativa, anteriormente denominada de puramente agressão social, sobretudo quando a gente vai nos escritos de Helmut Heiser, que, por sua vez, era fundamentado nos estudiosos da etologia clássica, encabeçada ali nos anos 50, 60 e 70 por Konrad Lorenz. Pois bem, quando nós vamos para o treino de proteção, pode-se começar e se desenrolar o treino de proteção puramente pela via da agressão social, muitas vezes começando pela agressão reativa e continuando até a agressão ativa? Sim, é possível, mas nós não temos bons resultados, sobretudo quem visa cães para competições, seja IGP, seja Mondial-Ring, etc. Mas nós temos uma outra via que já desde os primórdios foi muito desenvolvida, especialmente pelos belgas ou pelos países ali envolvidos com a raça Malinois e com as provas de ring sport, seja o ringue francês, o ringue belga, o KNPV ali na região da Holanda, etc., que privilegiam a utilização da caça. Então nós podemos treinar um cão para IGP, para KNPV, para Mondial Ring, para ringue belga, para ringue francês, etc., exclusivamente pela via da caça, que é uma outra via de treino de proteção. Mas o trabalho em caça pode sofrer um upgrade de acordo com o gosto do treinador, de acordo com a capacidade do treinador e do figurante, fazendo uso da frustração. A frustração, dentro dessa ótica, é um aumento da intensidade emocional decorrente da não recompensa ou do não atingimento da meta daquela emoção num dado momento onde há alta expectativa. Então, se o indivíduo é muito estimulado em caça, muito recompensado, ou seja, ele tem a chance de morder, e num dado momento ele é muito estimulado e não é dada a ele a chance da mordida, há uma tendência de resposta em frustração, um aumento da intensidade. A frustração leva a um desencadeamento escalonado que leva a uma agressão que pode adentrar uma faixa. E aqui eu pontilhei para demonstrar que, enquanto nós temos uma linha central da emoção, nós temos uma faixa que demonstra as expressões que orbitam esse comportamento. Então, com o escalonar da frustração, a expressão dessa agressão que nasce da caça, ela pode se miscigenar
com as expressões de agressão social. E pode se miscigenar num nível tal que gera, inclusive, uma enorme confusão. E muitos treinadores ou curiosos veem, às vezes, um cão em agressão originada na caça, que naquele momento está em alta frustração e com redirecionamento humano, e acreditam que aquilo é agressão social pura, mas não é. Por que que não é? Porque a origem é no centro da caça. A base é a caça, e depois de estimulada a caça, recompensada a caça, escalona-se isso para um nível de alta frustração que se apresenta como uma agressão social, mas de fato não é uma agressão social pura, porque a agressão social pura, ela tem que necessariamente nascer no centro da agressão social, mormente relacionado ao centro da luta ou fuga. Normalmente, para se começar uma agressão social pura, inicia-se pela defesa ou pela reatividade social. Eventualmente, nós podemos achar, de maneira muito rara, para não dizer raríssima, cães que geneticamente apresentam a agressão social de maneira ativa naturalmente. Mas isso é raríssimo. Não podemos falar categoricamente que não, é o contrário, que toda agressão ativa nasce necessariamente da reativa. Por quê? Porque existem experimentos que demonstram o poderio genético dessa possibilidade. Mas como isso é raríssimo, nós vamos descartar isso para início de conversa, para a gente focar naquilo que é possível e mais fácil de interferirmos no treinamento. Agora, quando a gente entra na caça, muitas pessoas tendem a achar, não, se é caça, então não é bom. Não tem nada de errado na caça. E é importante ficar claro que 100%, repito, 100%, e eu vou repetir, 100% dos cães de IGP no Brasil trabalham em caça. Mas há uma diferença que alguns deles, de acordo com a qualidade do trabalho, de acordo com a qualidade tanto do condutor quanto do figurante, podem escalonar a partir da caça para uma agressão que nasce da frustração e que se expressa como agressão social, mas de fato não é agressão social pura. Por quê? Porque o nascedouro dela, como alguns treinadores estrangeiros aí falam, a língua mãe, que é aquela emoção primária no início do quadro condicionado, nasce num quadro em caça. Então, apesar de num dado momento ela aparentar ser agressão social pura, não é. Ela é uma agressão social que está embasada numa plataforma predatória. E o que tem de errado nisso? Nada. Os melhores desempenhos, as melhores performances, nós temos justamente aqui. Não na caça pura, mas quando se faz uso da caça para, aí sim, através da caça, a caça ser uma catapulta para o escalonamento e elevar esse nível de agressão, que era meramente predatória, para uma agressão de alta frustração que acaba sendo redirecionada para o ser humano, e aí nós temos um mix de agressão social com a base predatória, que é o que dá diversas vantagens técnicas e etc. Num outro quadro nós poderemos e pretendo tratar disso especificamente. Mas uma das coisas que confunde muito as pessoas é que, às vezes, o cão está mordendo, está em caça, e aí o figurante vai, provoca o cão, seja na mordida, às vezes com o uso do bastão, com o uso do chicote, o cachorro dá aquela rosnada. Por que que isso acontece? Ou mesmo, de maneira similar, emocionalmente é idêntico, mas num quadro um pouquinho diferente, que é quando se solta a luva no chão e provoca o cão, aí o cão, uau, 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 volta contra o figurante. Aquela foi uma reação social, mas ela foi reativa. Então aqui, ó, nesse pico, eu exemplifiquei isso. Então o cão estava numa alta frustração, por estar numa alta frustração e estar mixigenado com a faixa de expressões comportamentais da agressão social,
fica muito mais fácil de se obter um redirecionamento social. Mas esse pico aqui demonstra a reatividade. Naquele momento em que foi ameaçado, o cão, uau, 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 cessou a ameaça, o cão cai para a faixa de frustração, que está mais baseada na caça, e retoma a linearidade do seu trabalho em frustração. E aí a gente vê excelentes mordidas, talvez em decorrência disso. Uma outra forma de fazer isso, agora de maneira mais sofisticada e que cada vez mais se usa, é jogar o cão para uma expressão mais social, tal como narrei anteriormente, mas sustentando, e por isso eu fiz essa linha mais contínua aqui, sustentando ele mais tempo. Isso se faz com o uso de dispositivos relacionados ao que nós podemos denominar clicker. Então eu provoco, mas o cão não volta para a caça. Eu provoco, sustento, até que ele exiba o nível de resposta social que eu quero, eu marco e aí eu vou para a caça. Com isso eu vou ampliando o período em que esse cão permanece numa expressão de agressão social. Eu tenho condição de ampliar. Mas necessariamente, como a língua mãe é caça, quando é dado alívio, ele imediatamente mergulha novamente em caça. Por quê? Porque a caça é a sua plataforma original. Importante, pessoal. Às vezes quando a gente fala de caça, as pessoas ficam ofendidas. Não, meu cão não trabalha em caça. Não tem nada de errado. Caça é uma grande vantagem, desde que seja bem trabalhada. O uso da caça revolucionou o mundo, principalmente a partir dos escritos do Helmut Reiser em 1979, quando ele começa a trazer da ciência da etologia princípios altamente aplicáveis à melhoria técnica do treino e, em especial, a melhoria do bem-estar desses cães num campo de treino. Um exemplo que eu uso para essa forma meramente reativa do cão, mesmo que tem o seu trabalho de proteção todo fundamentado na caça, é o acelerador de um carro. Então eu estou com o motor ligado em ponto morto, representando aí uma emoção, em específico aqui para usar para esse nosso exemplo aqui, uma emoção em caça. Pois bem, ele está em caça. Aí de repente eu acelero o motor. É como se eu estivesse aqui pressionando o indivíduo socialmente. O que é que ele faz naquele momento que eu acelero? Ele expressa uma resposta do motor. Quando eu tiro o pé, ele imediatamente volta à rotação normal. Então isso é uma demonstração de que quando se pressiona o cão em defesa, mas um cão que está fundamentado na caça, ele responde em defesa, mas quando retira essa pressão, ele imediatamente volta na caça. E inclusive é esse o motivo pelo qual os cães tendem a, quando se tira a pressão, eles voltam o olho para a luva que está no chão imediatamente. E é por isso que nós temos que desenvolver técnicas para que, quando eu pressiono, eu dê condição para o cão aprender que não é retirando a pressão que ele vai voltar para a caça. E sim, quando eu retirar a pressão, ele continuar agindo. Algo que anteriormente era reação, agora com a minha retirada de pressão, se ele continuar agindo, deixa de ser reação e passa a ser ação, aí sim nós começamos com a chamada agressão ativa, que é o que nós mais buscamos nos cães, especialmente de prova, mas naturalmente nós queremos nos cães de polícia, nos cães militares, etc. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de fazer aqui o comentário, de continuar dando seu like, lógico, eu quero like, compartilhando esse vídeo, inscreva-se no meu canal, siga-me nas mídias sociais. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos diversos vídeos, nos diversos meios que eu for compartilhar, para que nós possamos prosseguir nessa jornada de entender melhor a proteção e melhorar a cultura canina em nosso país.